porque eu estou gravando. Ok? Se eu sentir que vocês não estão perguntando por causa da gravação, eu não gravo mais a aula. Aí todo mundo vai ter que vir assistir. Então, não se intimide porque eu estou gravando. Perguntem mesmo, tá? Tô aqui para isso, tá bom, gente? Combinado? Todos de acordo? Sim. Combinado, Isso. de acordo. Isso, aqui não tem ninguém com vergonha. Vamos lá. Todos estão vendo a minha tela? Sim. Sim. Cadê a pasta de vocês, viu? Vamos lá. Então, a nossa primeira aula, né? Primeira aula do curso, do semestre, referente à química orgânica. Hoje a gente vai ver elementos organógenos, apenas os conceitos. Depois a gente entra no conceito de um composto orgânico, cadeias carbônicas, conceito e representação e classificação, tá? Então, os princípios fundamentais da química orgânica, né? Um elemento organógeno. O que é um elemento organógeno? Em 1784, Lavoisier, químico francês, né? Eu acho que ninguém conhece, né? Ninguém nunca ouviu falar dele. Demonstrou que compostos orgânicos de origem animal e vegetal contêm carbono e hidrogênio e muitas vezes elementos como nitrogênio, oxigênio, enxofre, né? Hoje a gente sabe que tem os halogênios, também estão presentes aí nos compostos orgânicos, né? Mas até então, até Lavoisier vir com essa teoria, eles acreditavam que o composto orgânico ele só tinha carbono e hidrogênio. Mas ele veio e provou que não, né? Bom, aí surge a definição de elementos organógenos, que significa elementos formadores de compostos orgânicos. Então, quem são? É carbono, hidrogênio, oxigênio, nitrogênio. Hoje a gente sabe que tem o enxofre, os halogênios, como eu já falei, né? Todos esses são os elementos organógenos, ou seja, aqueles elementos que formam aquele composto orgânico, tá? Bom, aí depois na metade do século XVIII, veio a classificação, né? Substâncias inorgânicas e substâncias orgânicas. Dividiu-se a química em dois grandes ramos, química orgânica e química inorgânica. Só que para eles, as substâncias oriundas de seres vivos, né, eram orgânicas. Então, só podia ser orgânico aquilo que viesse de algo vivo. O que não via, né, vinha de um mineral, de uma rocha, uma pedra, né, era substâncias inorgânicas, né? Então, como eu já falei, aí nessa época ficou introduzido aí as dois grandes ramos da química, química orgânica e química inorgânica. Depois, né, químico Berzelius acreditava que preparar uma substância orgânica só seria possível a partir de seres vivos. Então, né, ele criou a teoria da força vital. Porque, como eu falei, para eles, para ser orgânico, tinha que ser vindo de algo vivo. Eu não consigo sintetizar uma substância orgânica no laboratório, né? O que vem do laboratório é tudo inorgânico. E hoje é assim, pessoal? Isso é real? Eu não consigo fazer uma síntese de um composto orgânico no laboratório? Consegue. Consigo. Dá um exemplo para mim. Soja, milho.
Você consegue sintetizar soja, milho no laboratório? Nossa, talvez eu viajei. Legal agora, né? Eu acho que eu vou te mandar direto pro doutorado, hein, Tac? Vamos lá, o que que a gente consegue sintetizar lá no laboratório e que é orgânico? O que que tem em volta de vocês aí? Fale algo que tem em volta de vocês para mim. Hein, pessoal? Um celular, um computador. Muito bem. O seu computador, maior parte dele é feito do quê? Placas de... Agora eu não vou saber dizer com Não, precisão. placa. Olha o que reveste essa Ou placa. plástico, borracha, né? Plástico, borracha, muito bem. A gente não consegue sintetizar o plástico lá no laboratório? Sim ou não? Sim. Sim, né? Boa parte aí dos plásticos que a gente tem é sintetizado no laboratório, não é? Então, por aí a gente já vê que essa teoria é falha, não é? Nem tudo que é orgânico vem diretamente da natureza. A gente tem hoje os medicamentos, não é? Que são sintetizados em laboratório, e polímeros, né? A maior parte da fibra utilizada na produção de tecido. Nossa, muitas outras coisas a gente consegue sintetizar no laboratório que entra na categoria de orgânicos, mas não vem de algo vivo, né? Então, vamos em frente. Então, em 1828, um químico alemão chamado Euler conseguiu preparar a ureia, que é um composto orgânico, em laboratório, né? E, sem querer, ele aqueceu o cianato de amônio, que é um composto inorgânico, né? Não usou nenhuma célula viva, e o resultado, né, da síntese dele, desse aquecimento, foi a ureia, que é um composto orgânico, né? Onde a gente encontra ureia no nosso dia a dia, pessoal? Vamos lá. Plantações? É? Aonde? Plantações? Desculpa, eu não escutei, cortou. Plantações? Plantações, você joga, né? Mas em outro lugar, todo mundo Na produz. urina, né? Isso, na urina, muito bem, né? Então, ele pegou o cianato de amônia lá no laboratório dele, né? Um composto inorgânico, aqueceu e, como resultado, ele teve aí a ureia, que é considerado um composto orgânico, tá? E aí a teoria da força vital foi então desconsiderada, né? Porque ele conseguiu sim sintetizar um composto orgânico no laboratório, né? Então, embora a gente saiba que é possível preparar substâncias orgânicas sem a presença de uma célula viva, a classificação se manteve, né? A gente ainda tem química orgânica, química inorgânica, compostos orgânicos e compostos inorgânicos. O que mudou foi o conceito de um composto orgânico, tá? Então, hoje, né, como é definido um composto orgânico? Compostos orgânicos ou moléculas orgânicas são as substâncias químicas que contêm na sua estrutura carbono e hidrogênio ligados diretamente. Então, eu tenho que ter essa condição. Olhei uma estrutura, eu vi que eu tenho pelo menos uma ligação entre carbono e hidrogênio, já posso encaixar ele lá na classificação de composto orgânico na química orgânica, tá? Os demais, né, são formados por os compostos inorgânicos, então são formados por demais elementos, né? Eu tenho um composto inorgânico que tem o carbono na sua composição, né? Mas por ele não ter o hidrogênio lá ligado nele, ele não entra nessa classificação, tá? É o carbonato de cálcio, né? O diamante, a grafita, o monóxido de carbono, dióxido de carbono,
Todos eles são substâncias consideradas inorgânicas, porque não tem essa ligação carbono-hidrogênio. Tudo bem até aqui? Alguma pergunta? Então, vamos lá. Aqui tem 2 exemplos, ó. Primeiro, né? É o trans-2-cloro-2-buteno. Ele é um composto orgânico. Por quê, né? Ó, eu tenho a ligação carbono-hidrogênio. Esse tracinho aqui representa uma ligação química. Esses dois representam que aqui tem uma dupla ligação entre o carbono e o hidrogênio, tá? Aqui, significa que eu tenho 3 hidrogênios ligados nesse carbono. Tá? Então, nossa, aqui tem mais 3, ó. Tá? Aqui eu tenho um cloro. Então, aqui, né, com certeza é um composto orgânico. Já aqui, ó, inorgânico. Por quê? Eu até tenho hidrogênio, mas eu não tenho carbono, né? Aqui são átomos de cloro, ó. Então, a cisplatina é um composto inorgânico. Tá bom? E esse aqui, pessoal? Vamos lá, vamos participar. É orgânico ou inorgânico? É inorgânico, né? Por que que é inorgânico? Porque não tem nenhum hidrogênio ligado no carbono. Muito bem. Eu até tenho carbono e hidrogênio na molécula, mas eles não estão ligados diretamente. Entre eles eu tenho um átomo do que, ó? Oxigênio, né? Então eu não tenho a condição. Qual é a condição? Ter uma ligação direta entre carbono e hidrogênio. Então, nesse caso, eu tenho um ácido inorgânico, tá? Olha lá, os átomos de hidrogênio presentes na molécula não estão ligados diretamente ao átomo de carbono. Portanto, esse carinha aqui, né, esse ácido, ele entra na categoria dos inorgânicos. Muito bem. Mas existem poucos compostos que são inorgânicos, mas que apresentam carbono e hidrogênio na estrutura. São as exceções, né? O caso do ácido ali, é o caso do ácido cianídrico, né? Apesar dele ter aí hidrogênio e carbono, mas ele não entra na classificação do orgânico, tá? Ele está nos inorgânicos. São exceções, tá? Muito bem. Então, hoje, como a gente sabe que a teoria da força vital lá da célula viva, né, não é mais válida, a gente tem os compostos orgânicos de origem natural, que são os álcoois, açúcares, proteínas, lipídios, vitaminas, enzimas, petróleo, óleos e gorduras, que são extraídos diretamente da natureza, né? Já os artificiais ou sintéticos, plástico, medicamento, cosmético, detergente, produto de limpeza, papel, borracha, tinta, produtos de higiene, pesticida, fertilizantes agrícolas, fibras têxteis, uma infinidade de outros produtos que entram na categoria dos compostos orgânicos, mas que são, sim, considerados artificiais ou sintéticos porque são produzidos através de reações químicas dentro do laboratório, tá? Tudo bem até aqui, gente? Tá tranquilo? Alguma pergunta, Tranquilo, algum comentário? professora. Então, vamos em frente. Professora, Oi. eu tô com uma dúvida aqui. Eu queria saber se tudo que dá para sintetizar seria orgânico. Não. Não? Para ser orgânico, eu tenho que ter essa condição aqui, ó. Ligação entre hidrogênio e carbono. Ah, tá. Tudo bem. Tá? Essa é a condição para ser orgânico. Na molécula tem que ter um carbono e um hidrogênio ligados diretamente. Se eu não tenho, não importa se eu extraí da natureza, se eu fiz a síntese no laboratório, não importa.
Eu tenho que ter a ligação carbono e hidrogênio. Se eu não tenho, não é orgânico, tá? Aqui eu tenho dois exemplos, ó. Clorofórmio, né? Onde eu tenho uma única ligação entre o carbono e o hidrogênio, mas já satisfaz da minha teoria, então ele entra nos compostos orgânicos. E a acetonitrila, ó. Tem 3 hidrogênios ligados nesse carbono aqui, tá? Então, ele é orgânico também. Coloquei um exercício aí para a gente fazer junto. Vamos lá, gente. Hidróxido de sódio. Ele é considerado orgânico ou inorgânico? Inorgânico. Inorgânico. Não tem nem carbono ali, né, gente? É. É, inorgânico. CH4 é o metano, aquele gás que sai lá no lixão da decomposição da matéria orgânica. É orgânico ou inorgânico? Orgânico. Orgânico. Muito bem, tenho 4 átomos de hidrogênio que estão ligados ali no meu carbono. Orgânico. Cloreto de sódio, sal de cozinha. Inorgânico. Muito bem. Etanol. Orgânico? Orgânico, muito bom. Olha quanto hidrogênio eu tenho ligadinho aqui no carbono, né? Aqui tenho 2, aqui eu tenho 3, ó. Esse número que tem aqui, gente, significa que eu tenho 2 hidrogênios ligados nesse carbono aqui. Daqui a pouco a gente já vai aprender a montar isso daqui, tá? Muito bem, é o etanol lá, o combustível, né? Orgânico. E esse aqui? Orgânico. Orgânico, acabei de mostrar lá atrás, né? Muito bem. E o de baixo? Dióxido de carbono. Inorgânico. Muito bom, inorgânico. Embora ele tenha o carbono, mas eu não tenho quem aqui? Tá faltando quem aqui para ser considerado orgânico? Hidrogênio. O hidrogênio. Isso mesmo, eu não tenho hidrogênio. Muito bom. Alguma dúvida aqui, gente? Na definição? Todos entenderam o que é um composto orgânico? Sim. Sim. Sim, tá bom. Muito bem. A garrafa PET de vocês aí, ela é orgânica ou inorgânica? Orgânico. Orgânico, é um plástico, um polímero, né? Tá cheio de carbono e hidrogênio aí. Muito bem. Muito bem, né? Como identificar os compostos orgânicos, né? Como é que eu vejo se ele é orgânico? Se a gente tem a estrutura, né? A fórmula dele, agora a gente já sabe. Se eu olho para a fórmula de um composto e vejo que eu tenho carbono e hidrogênio ligado, eu sei que é orgânico, né? Os compostos orgânicos também constituem os hidrocarbonetos, né? Se apresentam exclusivamente esses 2 elementos. Então, se eu tenho um composto que só tem carbono e hidrogênio, ele é um hidrocarboneto. Hidrocarbonetos são fontes de compostos orgânicos, né? Então, eu já sei que ele é orgânico. São constituintes básicos do petróleo. Então, se eu tenho algo que é extraído do petróleo, 99% de chance dele ser orgânico também, tá? Mas se eu não tenho essas informações, né? Como é que eu faço para identificar? Vou dar alguns exemplos, tá, gente? Que eu vou mostrar aqui são exemplos só. É lógico que ao longo do semestre a gente vai aprender outras formas de identificar, tá? Mas eu trouxe 2 exemplos básicos. É lógico que também a gente tem muitos equipamentos hoje em dia que fazem aí, né? Os cromatógrafos, né? Que dão aí estrutura detalhada, dão quantos átomos de carbono a gente tem, quantos hidrogênios, né? A gente tem outros espectros também que dão uma noção do que a gente tem ali, enfim. Mas se eu não tenho nada disso, né? Como é que eu faço para saber? Então, vou dar aí
dois exemplos básicos, bem básicos mesmo, tá? O carbono, ele pode ser identificado com o auxílio de um desidratante. Então, coloco um ácido sulfúrico concentrado e analiso aí o resultado da minha reação, né? Dependendo do tipo de reação que eu tenho, se sofrer desidratação, liberar água, provavelmente eu tenho um composto orgânico. Outro tipo é uma reação de combustão, né? Uma reação pobre de oxigênio, uma queima, né? De um composto orgânico. Se eu tenho a presença de carbono ali no meio, como resultado eu vou ter a presença de uma fuligem preta, né? Todo mundo sabe o que é fuligem? Nossa. Ou matéria orgânica em cinzas, alguma coisa assim? Cinzas, muito bem, que a gente chama de cinzas, né? Aquela pozinho preto, quando a serra está queimando, né? No quintal, cai aquele monte de pozinho preto, não é? Ou no escapamento lá do automóvel, não tem um pó preto, se você passa o dedo lá, seu dedo sai preto, não sai? Sim ou não, gente? Quando a gente queima a borda do papel, que cor que ela fica? Preto. Preta, escura, não é? Essa cor é característica da presença do carbono, né? Se ficou escuro, preto, saiu pó preto, formou fuligem preta, é sinal que eu tenho carbono ali, né? E se eu tenho carbono, a probabilidade de eu ter um composto orgânico ali é bem satisfatória, né? Então, se eu quero fazer isso no laboratório, lógico, né, com todos os cuidados, né, todos os EPIs, pego lá um cadinho de porcelana, né, põe um pouquinho lá do que eu estou testando, se for um líquido, né, lá dentro da capela, provoco a combustão, coloco fogo mesmo e analiso o que sobrou. Se formou um pozinho preto, é porque eu tenho carbono ali, né? Outra coisa, sempre que um composto orgânico ele entra em combustão, o resultado dessa reação de combustão, vai ser dióxido de carbono mais água. Então, eu vou formar CO2 mais água, né? O CO2, o carbono, eu identifico pela presença da fuligem preta. Então, eu vou procurar agora a água. Se eu achei a fuligem preta e achar a água, é sinal que eu tinha um composto orgânico, né? Então, como é que eu faço para verificar se ali formou água, não é? Eu utilizo o que nós chamamos de papel de cloreto de cobalto. É um papel que ele é inibido numa solução de cloreto de cobalto. E essa solução, na presença de água, né, ela hidrata e muda de cor. Então, se o meu papel trocar de cor, né, é sinal que eu tinha água. Olha lá. Ele vem assim, nessa coloração, né, meio roxinha, ó. Quase um azulzinho, né? Na presença de água, ele vai ficar rosa. Tá vendo? Ele vai mudando de cor. Ó, ó. Esse número aqui é a umidade do meio. Quanto mais úmido, mais água eu tenho ali no meio. E mais rosa ele vai ficar, tá? Então, se eu coloquei o papel ali no meio e ele ficou rosa, é sinal que eu tinha água. Então, a minha reação de combustão, ela formou o quê? Monóxido ou dióxido de carbono mais água. Então, se eu já achei o carbono pela fuligem, o papel ficou rosa, eu tinha um composto orgânico, né? Se ele continuou azul, ou seja, anidro, é sinal que não tinha água. Então, eu tinha um composto orgânico? Sim ou não? Não. Não, não tinha. Tá? Então, eu já posso classificar ele como inorgânico.
Um lugar que vocês sempre veem essa reação, mas não se dão conta, né? Lá no cano de escapamento do automóvel, né? Depois que você ligou ele, né? Sai aquela fumaça, um pouco de fumaça e depois ele não pinga um pouco de água, gente? Quem já observou que às vezes ele pinga um pouco de água ali no escapamento do automóvel? Ninguém nunca observou isso? Tem uns carros que passam na rua, né? E fica pingando. Isso mesmo. A queima do combustível, do etanol, ela vai formar. Se for a queima for completa, vai formar CO2 mais água. E é o que cai ali. Lógico que às vezes a gente não vê cair. Por quê? Aquilo esquenta. E o que acontece com a água? Evapora. Evapora. Muito bem. Ora. É isso mesmo. Então, por isso você não vai ver, né? Depois que o carro para, depois de um certo tempo, ou quando liga, quando começa a combustão, o cano ainda não está aquecido, a água chega a pingar. Tudo bem até aqui? Alguma dúvida? Não? Tá tranquilo, Tudo gente? bem. Sim, senhor, tudo certo. Tudo certo. E como eu falei, é só um exemplo, tá? Muito bem. Bom, a gente já viu o que era um elemento organógeno, são aqueles elementos que compõem a minha cadeia, a minha estrutura carbônica. Já viu o que era um composto orgânico, né? Agora a gente vai entrar na parte referente às cadeias carbônicas, né? O que eu chamo de cadeia carbônica, né? Que nem diz o pessoal de Minas, que trem é esse, né, professor? O átomo de carbono, ele possui uma propriedade muito interessante, né? Ele é tetravalente, ele tem tetravalência. O que é essa tetravalência, né? É a capacidade que ele tem de fazer 4 ligações com outros átomos, né? Então, o carbono, ele faz 4 ligações. E ele vai fazer as 4 ligações para ficar estável, né? Essa propriedade de fazer 4 ligações dá a ele um número de... Ele pode formar um número de estruturas, configurações muito grande, né? Configurações diferentes, muito grande. Então, por isso a gente tem um número enorme de compostos orgânicos, tá? Devido a essa capacidade que ele tem de fazer 4 ligações. Portanto, o conjunto de átomos que compõem uma molécula orgânica, nós chamamos de cadeias carbônicas, tá? Vamos ver aqui. Ó, aqui eu tenho 3 tipos de cadeia, né? 3 cadeias carbônicas. Essa aqui que é do propano, né? Ele tem 4 átomos de carbono. Aqui tem butanona, que também tem 4 átomos de carbono. Aqui eu tenho 3-metilbuteno, que também tem, né? São 5 átomos de carbono. Aqui, na verdade, o nome dele é 3-metilpropano. Ó, só aqui eu tenho 3 tipos diferentes, né? 3 cadeias, onde todas elas o carbono faz 4 ligações, tá? Então aqui eu tenho 3, porque eu tenho 3 hidrogênios, mais uma entre carbono, 4. Aqui é a mesma coisa, 3 mais 1, 4. Aqui, ó, 1, 2, 3, mais um hidrogênio aqui, 4, tá? Professora, Oi. eu achava que era 2-metilpropano esse daí. Ah, é 2, é isso mesmo, perdão. Tá. Tá certo. Se você ver alguma coisa, pode falar, não me importa não, tá? Ótimo, 2-metil, isso mesmo. Então, gente, ó, ele vai fazer as 4 ligações, porque o átomo, ele tem que ficar estável, né? Então, ele vai fazer, tá? O hidrogênio, ele é um átomo que faz apenas uma ligação. Por isso, para satisfazer o meu carbono aqui, ó, eu preciso de 3, tá?
Aqui, quando eu tenho dois tracinhos, eu tenho duas ligações, né? Uma dupla ligação. O oxigênio, ele só faz duas ligações, né? Então, ele já preencheu as duas aqui, tá? Aos poucos, a gente vai mostrando aí quantas ligações cada átomo faz. Então, todas essas aqui são cadeias carbônicas, tá? E da onde vem essa tetravalência, né? Vocês estão estudando configuração eletrônica com o George, não é? Sim. Sim, o pessoal falou ontem para mim. Aqui, ó, né? Se eu olhar a última camada do carbono, eu tenho 4 elétrons, não é? Pelaquela regra lá do octeto, eu tenho que formar quantos? Tenho que ter quantos? Para completar. Eu tenho que fazer quantas ligações para completar a regra? Octeto, gente. Octeto vem do quê? 8. 8. Se eu já tenho 4, eu preciso de mais quanto? 4. Mais 4. Por isso, o carbono vai fazer quantas ligações? 4. 4. Muito bem. Tá? Ele tem 4. Para completar os 8, ele vai precisar de mais 4. Por isso, ele faz 4 ligações, tá? E ele vai fazer, né? Para deixar o átomo e a molécula estável. Então, regra básica aqui na química orgânica. O carbono sempre vai fazer 4 ligações, tá? Hidrogênio, 1 ligação. Oxigênio, 2 ligações, tá? Muito bem. Mas a gente falou que existe um número muito grande de cadeias carbônicas, justamente porque o carbono faz 4 ligações, né? E ele pode fazer várias configurações. Portanto, a gente tem várias cadeias, né? E como a gente representa? Como a gente desenha lá no papel, né? Essas cadeias, como é que a gente faz isso? Nós temos 4 tipos atualmente. Fórmula estrutural plana, a gente quase não usa. Fórmula estrutural condensada é o que nós mais usamos aqui em química orgânica. Fórmula de linha, muito utilizada em artigos acadêmicos, pesquisas, né? Revista científica. Fórmula molecular, aqui a gente não usa. A gente ensina, mas não usa. A Priscila, né? Ela vai usar bastante fórmula molecular. Eu não, tá? Vocês já vão entender o porquê, tá bom? Então, vamos ver cada um. Fórmula estrutural plana, né? Veio de um cientista chamado Kekulé, que propôs uma forma prática de representar as ligações nas cadeias. Porque até então o pessoal representava pelas bolinhas lá do modelo atômico de Lewis, né? Mas se você tem uma estrutura muito grande, como ficar desenhando aquele monte de bolinha, né? Era meio complicado. Então, ele propôs que, em vez de a gente colocar as duas bolinhas que simbolizam lá a ligação entre os elétrons, né? A gente colocar um único traço. E aí ficou fórmula estrutural plana, né? Então, a gente representa uma ligação química, né? Uma ligação covalente entre os elementos, apenas por um traço. Então, tá aqui, ó, carbono, né? Uma ligação com o hidrogênio, mais uma, mais uma, mais uma. Então, 4 ligações por tracinho, tá? Então, cada tracinho desse representa uma ligação. Se eu tenho dupla ou tripla ligação, pode acontecer. Um carbono, ele pode formar uma dupla ligação com outro carbono, com outro átomo, como a gente viu, né, no exemplo anterior, com o oxigênio. Ele pode formar uma tripla. Como é que eu represento? Dupla, 2 tracinhos, como se fosse o sinal de igual. Tripla, 3, tá? Sempre um em cima do outro, ok? E aí fica assim, gente, ó. Eu tenho alguns exemplos.
Aqui eu tenho dupla ligação, ligação simples, ligação simples. Então, se eu tenho uma única ligação, eu chamo de simples. Se eu tenho duas, dupla. Se eu tenho três, tripla ligação. Tá? Então, uma Professora. sim. Oi, pode falar. Quando eu sei que é ligação dupla ou é ligação tripla ou simples, não só através dos skins, mas tipo, eu tenho a molécula e aí como eu sei que qual fórmula é? Se você vai montar a molécula, você consegue, pelo nome dela, isso você vai aprender nas próximas aulas. Pelo nome dela, você consegue saber se ela tem dupla ligação ou não, ou tripla, tá? Você pega o nome dela e ali você vai saber o que ela, se ela tem a dupla, onde a dupla está, qual a posição, direitinho, ok? Pela nomenclatura Obrigada. você vai saber. Você, nas próximas aulas, você vai aprender isso, tá? Eu não sei se já na semana que vem, mas na outra acredito que sim. Você vai olhar o nome e já vai sair montando a molécula. Aí você vai saber onde tenho dupla, onde eu tenho tripla, se eu tenho só ligação simples, você vai saber. Fica tranquila que até final de semestre você vai olhar o nome e vai falar: mãe, ó, esse cara aqui você tem aí na sua cozinha, a fórmula dele é esse aqui, ó. Garanto para você, tá bom? Espero. Tá bom, obrigada. Vai saber, sim. Pode deixar. Vamos em frente. Essa é a primeira, então, né? Fórmula estrutural plana. Você coloca os átomos, um risquinho e já tem a ligação. Fórmula estrutural condensada. É aquela em que a quantidade de átomos de hidrogênios ligado a cada átomo carbono é abreviada colocando seu símbolo. Apenas uma vez e adicionando no canto inferior direito um índice, que é o número que mostra quantos hidrogênios estão ligados àquele átomo de carbono. Nossa, que frase grande, parece ser difícil, hein, pessoal? O que vocês acham? Estranho, né? Mas não é não, gente, é bem simples, tá? Como que a gente faz? Eu conto os elementos que estão ligados aqui no meu carbono, né? Nesse caso, o hidrogênio. Então, eu coloco lá, carbono. Coloquei aqui. Quantos hidrogênios eu tenho ligado diretamente nele? 4. Então, eu coloco hidrogênio 4. Então, esse número 4 está informando o quê? Que eu tenho 4 hidrogênios ligados, né? Diretamente no meu carbono. Tá? Uma para o de baixo. Olhei aqui, ó. Carbono. Coloquei ele aqui. Quantos hidrogênios eu tenho ligado nesse carbono? 1. Então, eu coloquei aqui. Tripla ligação. Tripla ligação. Agora eu vou para o segundo carbono. Coloquei ele aqui. Tem o hidrogênio ligadinho nele? Não. Então, não coloco nada. Vou para o outro. Aqui. Tenho 3 hidrogênios ligados nele, não é? Então, eu coloquei aqui, ó, hidrogênio 3. Deu para entender? Sim. Eu não entendi muito bem esse último exemplo, professor. O último exemplo? É, Vamos olhar primeiro o carbono aqui, ó. Esse carbono aqui. Você tá vendo a minha seta? sim. Então, peguei ele primeiro, coloquei ele aqui, tá? Quantos hidrogênios eu tenho ligado nele? Um só. Um só. Coloquei aqui. Depois vem uma ligação tripla. Coloquei aqui. Vou para o segundo carbono. Quantos hidrogênios eu tenho nele? Hã? Ah, nenhum. Quantos? Nenhum. Então, não coloco nada. Agora eu vou para o último. Quantos hidrogênios eu tenho nesse aqui? 3. 3. Então, tá aqui, ó. O último carbono, 3 hidrogênios.
Assim, entendi agora. Entendeu? Mais um exemplo. Primeiro carbono. Vamos lá. Quantos hidrogênios eu tenho nele? 3. 3. 3. Por isso coloquei aqui, ó. Hidrogênio, 3. Segundo. Quantos hidrogênios eu tenho nele? 2. 2. Então tá aqui. Agora o último. Quantos hidrogênios eu tenho nele? 3. 3. Então tá aqui. Vamos ver mais. Último exemplo era esse. Todo mundo entendeu aqui? Fácil? Sim. Sim. Sim, né? Professora, Oi. por que que a fórmula ela sempre começa com o carbono ao invés de começar com o hidrogênio? Não, você pode começar também com hidrogênio. Isso aí depende muito do autor, de quem está escrevendo. Você pode fazer assim também, a mesma coisa, ó. Só o carbono de dentro que você sempre coloca o carbono na frente, tá? Esse aqui você sempre, os átomos do meio, você sempre coloca o carbono antes. Mas o da ponta não, você pode colocar o hidrogênio na frente, tá? Ó. Ah, entendi. Obrigada. Oxi. É a mesma coisa, é a mesma molécula. Eu só escrevi de uma maneira diferente. Tem autor que só escreve assim. É que eu aprendi assim na universidade, me acostumei, né? Mas se você for olhar livros aí de química orgânica, você vai encontrar isso aqui também, ó. É a mesma coisa. Tá bom? Porque a fórmula CH3CH2 dá a impressão que o carbono está ligado com o hidrogênio, né? Aqui, mas o carbono tá ligado no hidrogênio. Fala só de cima, né? A impressão que a ligação dos carbonos não tem carbono, e o carbono com hidrogênio. Ah, é. Isso é. Tem que tomar cuidado em relação a isso, né? Dá a impressão que o hidrogênio é que tá ligado aqui, né? É. Talvez seja por isso que o pessoal escreva de outra maneira. Tem razão. Vamos lá. Aqui na minha disciplina, a maneira que a gente mais vai utilizar é a fórmula condensada, tá? Então, sempre que eu for passar um exercício para vocês, eu já vou colocar direto assim, tá? Muito bem. Vamos lá. Tem a fórmula de linha, né? Fórmula de linha mais utilizada por artigos acadêmicos, científicos, né? Revistas da área. O pessoal usa muito a fórmula de linha porque é mais fácil de fazer a representação dele no computador, tá? Então, a gente não, na fórmula de linha, a gente não representa os átomos de hidrogênio. A gente sabe que eles estão ali porque o carbono faz 4 ligações. A gente também não desenha o átomo de carbono, tá? O carbono, a gente representa pela extremidade da linha. Então, a ponta da linha está me representando o átomo de carbono. Em cada extremidade dessa linha, eu tenho um átomo de carbono, tá? Então, a fórmula de linha, a gente desenha ela em zigue-zague, né? Como tá aqui, ó, sobe, desce, né? E cada extremidade, cada ponta da linha tem um átomo de carbono. E os átomos de hidrogênio eu não represento, eu não desenho, mas eu sei que eles estão ali porque é um composto orgânico, tá? Então, nesse caso aqui, ó, nesse exemplo, eu tenho um composto orgânico, uma cadeia, né, carbônica, com 3 átomos de carbono, né, e os hidrogênios. Então, eu faço, aqui eu tenho um carbono, aqui eu tenho o segundo, e aqui eu tenho o terceiro. Então, cada pontinha e encontro de linha, eu tenho um átomo de carbono. O hidrogênio eu não desenho. Deu para entender? Difícil, professora? Difícil, gente? Vamos ver mais um aqui, ó.
Aqui eu tenho 4 átomos de carbono. Então, eu vou lá. Ó, aqui eu tenho um carbono. 2. Desci. 3. Subi. 4. Tá? Tudo bem até aqui? Vou fazer mais. Aqui, agora eu tenho uma dupla ligação. Como é que fica? Ó. Tenho 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. E a dupla ligação, eu faço um novo risquinho aqui dentro. Se eu tivesse uma tripla ligação, mais um risco aqui. Se eu tenho uma estrutura desse tipo, nós falamos que é uma cadeia fechada, ela não tem um começo nem um fim, ó. Eu não sei onde começa e nem onde termina. E aí? Professora, Pode falar. uma pergunta aqui nesse segundo exemplo aqui da dupla ligação. Essa dupla ligação, ela está logo no começo. No caso, se ela tivesse aqui no meio, por exemplo, ali próximo do segundo quadro, a linha seria no meio ou eu tinha que ser na lateral mesmo, aí onde está? Tanto faz, você pode colocar abaixo, deixa eu ver uma linha aqui. Você pode colocar abaixo como acima. Ó, se você tivesse aqui, né? Você pode colocar aqui ou colocar ela aqui assim. O mais comum é o pessoal colocar na parte de cima, uma na parte de baixo e outra na parte de cima, tá? É isso que você queria saber, né? Isso. Tá ok, obrigado. Se eu tivesse uma dupla ligação aqui, ó, nessa cadeia fechada, nesse quadradinho, onde que eu ia colocar ele, né? Eu iria colocar ela aqui, ó. Né? Se eu tivesse uma dupla ligação aqui, eu colocaria ela aqui dentro do quadrado, tá? Então, gente, é muito comum você abrir a revista científica e ver lá um quadrado, um triângulo. O que que é aquilo ali? É matemática? Não. Para a gente da química, um quadrado é uma cadeia carbônica que nós falamos que é fechada, porque eu não sei onde começa nem onde termina, ela não tem ponta solta, né? Formada por 4 átomos de carbono e 8 hidrogênios, né? Nós representamos ela por um quadrado, tá? Se eu tivesse um triângulo, né, lá da matemática, lá, isso aqui é um triângulo. Para mim não é. Para mim é uma cadeia carbônica fechada, onde eu tenho 3 átomos de carbono e 6 hidrogênios, tá? Então, revista acadêmica científica, o pessoal às vezes trabalha com estruturas grandes, com muitos átomos, né? É mais fácil para eles desenharem dessa forma do que ficar montando isso daqui no computador, né? Então, eles usam muito fórmula de linha. Questão de Enem, vestibular, pessoal que está se preparando, né? Eles também usam fórmula de linha em algumas questões, tá? Deu para entender? Ficou claro, gente? Vamos Sim. fazer uma aqui? Vamos fazer uma Professora. então, para ver se o pessoal entendeu mesmo? Pode falar. Tem algum exemplo dessa de linha com outro composto, com oxigênio ou nitrogênio? Ah, a gente já vai fazer. Eu tenho um exercício aí para a gente fazer junto. Vamos botar aqui, ó, CH2. Vamos pôr um oxigênio, então. CH2, CH3. Vamos fazer para aprender. Então, como é que a gente faz a fórmula de linha desse aqui? Oh, meu Deus. Hã? Eu sempre vou ter o CH, né? Sim, é um composto orgânico, sempre vai ter, tá? Então, como é que eu faço aqui nesse caso?
Ai. Vamos lá, gente, ó. Tem um carbono. Então, aqui. Então, nesse risquinho que eu fiz, ó, a primeira bolinha representa o primeiro carbono. A segunda bolinha, o segundo carbono, certo? Vamos lá. Agora, Agora eu tenho um oxigênio, né? Então, o oxigênio, eu represento. Então, eu coloco ele aqui. Tá aqui. Tá? O oxigênio, nitrogênio, enxofre, flúor, qualquer outro átomo que não seja o carbono, o hidrogênio, eu tenho que representar na fórmula de linha. Então, vou colocar aqui, ó. Tá vendo? Ó? Então, o meu primeiro carbono tá onde? Tá aqui nessa bolinha. O segundo, tá aqui na segunda bolinha. Aí, eu tenho quem? Ó, oxigênio. Então, eu coloco ele aqui. Continuo. Então, vamos lá. Vamos para o terceiro carbono. Tá aqui, né? Então, essa bolinha aqui de cima, ó, representa o terceiro. Mas eu tenho mais uma aqui ainda, então o que que eu faço? Mais um risquinho para baixo. Pronto. Essa é a fórmula de linha para esse composto aí. Deu para entender, gente? Sim. Sim, mas, professora, a gente nunca vai representar o hidrogênio? Não, o hidrogênio não representa, Hum, tá? Professora, Oi. mas como eu sei quantos hidrogênios eu tenho por essa representação? Você sabe que o carbono faz quantas ligações? Ah, entendi. Você sabe que ele faz 4, não é? Uma você já usou aqui, que é essa ligação entre carbono e carbono, não é? Para você completar as 4, faltam quantas? Faltam 3. Então, você sabe que aqui, nesse carbono aqui, nessa primeira bolinha, tem 3 hidrogênios. Quando você for para o segundo, né? Aí você faz a mesma análise. Eu já usei 2 ligações, ó, uma aqui e uma aqui. Falta quantas para completar as 4? Faltam 2. Então, eu sei que nesse carbono aqui, eu tenho 2 hidrogênios. E aí, você vai fazendo a análise dos demais. Por exemplo, ó, se eu chegasse aqui e tivesse isso daqui. Uma dupla ligação. Aí, eu perguntasse para você, como que é o seu nome mesmo? Eu não consigo ver o seu nome aqui. É Ana Júlia. Ana Júlia. Ana Júlia, quantos hidrogênios tem nesse primeiro carbono aqui? Aí tem 3, né, que tinha ali. Mas agora tem uma dupla ligação aqui, Ana Júlia. E agora? Quantos hidrogênios eu vou ter aqui? 1 ou 2? 2, né? Porque você sabe que o carbono faz 4 ligações. Ah, 2 ligações você já gastou aqui, ó. Porque você tem uma dupla agora. Então, agora, nesse carbono aqui, você tem quantos hidrogênios? Só 2. E nesse carbono aqui, Ana Júlia? 1? Muito bem. Você já gastou 3 ligações, agora você vai ficar só com 1. Ah, entendi. Bem, isso aí, Ana Júlia. Gostei. Entenderam a pergunta dela, gente? Ela me perguntou, professora, mas aqui, como eu vou saber quantos hidrogênios eu tenho, né? Eu sei que o carbono faz 4 ligações, então eu conto quantas ligações eu já usei. E aí eu sei que o restante é hidrogênio, tá? Vamos em frente, Ana Júlia. Sim.
Muito bem. E aí chegamos na fórmula molecular, né? Que a Priscila usa bastante, o George também vai utilizar, né? O que é a fórmula molecular, né? A fórmula molecular, ela serve para me dizer o número de cada elemento na estrutura, né? Naquela cadeia carbônica. Ela é muito utilizada para fins de cálculo, né? Porque é mais fácil calcular o peso molecular, a massa molar, né? Para fazer os cálculos aí de APFQ, de quant, quali. Então, ela é muito utilizada para isso, né? Determinar a fórmula mínima de uma substância, enfim. Mas para a gente aqui, ela não é muito eficiente, mas a gente ensina também, tá? Então, como é que eu faço para ter a fórmula molecular? Eu conto quantos átomos eu tenho, né? Então, eu pego primeiro o carbono, né? A Ana Júlia também me perguntou, né? Eu coloco sempre o carbono primeiro? Sim, Ana Júlia. Aqui na fórmula molecular, o carbono sempre vai vir primeiro, tá? Sigo a ordem alfabética ou pela nomenclatura da química orgânica, sempre primeiro o carbono e depois o hidrogênio, tá? Então, eu coloco aqui, ó. Tenho 3 carbonos aqui na minha fórmula. Então, eu coloco carbono 3. Depois eu vou para o hidrogênio. Tenho 3, 4, 5, mais 3, 8. Então, eu coloco aqui 8. Então, essa é a fórmula molecular para esse composto. Ok? Vamos ver mais um. Qual que é a fórmula molecular aqui, gente? Vamos lá. Fácil, hein? C4. C4, tá certo. Que mais? H10. H10. Muito bem. C4H10. Fácil, né? E essa agora? C4. C4, o que mais? H8. Isso. C4H8. E essa? C4, H8. H8. É isso aí. C4H8. Tá vendo por que aqui eu não posso usar a fórmula molecular? Olha lá. Essas duas substâncias têm a mesma fórmula molecular. Porém, essa aqui, ó, é uma cadeia que a gente fala que é aberta. Eu tenho um começo e um fim, né? Duas extremidades, ela segue uma linha. Eu tenho a dupla ligação aqui, não é? Aqui eu já tenho uma cadeia, né? Que a gente já falou que ela é fechada. Só tenho ligações simples. Porém, elas têm a mesma fórmula molecular, ó. Mas a estrutura delas é totalmente diferente, são compostos totalmente diferentes, né? Então, para mim, aqui, química orgânica, eu não posso usar só a fórmula molecular, porque eu preciso dessa informação, que eu tenho a dupla ligação, que ela é aberta, né? Que eu vou precisar dessa informação para montar a minha reação química, para saber um pouquinho mais sobre aquele composto. Só isso daqui, né? Para mim não basta, tá? Isso aqui a gente usa para efeito de cálculo só. Tudo bem? A gente fala que eles são, essas substâncias aqui, são isômeros, né? Eles têm a mesma fórmula molecular, mas a estrutura é diferente, tá? Professora, a dupla Oi. ligação ali, ela não muda o resultado final do hidrogênio? Se ela, claro, ó, aqui eu não tinha dupla, eu tinha 10 hidrogênio. Depois que eu coloquei a dupla, eu fiquei com 8.
Ah, tá. Professora, Oi. tem uma fórmula para saber também, né? Que você faz o número de carbono vezes 2 mais 2. Isso, aí é lá a gente vai aprender na próxima aula. São os hidrocarbonetos, né? Os alcanos, alcenos e alcinos. Mas mesmo assim, ó, essa fórmula só diferencia alcano, alceno e alcino. Aqui, como eu tenho um ciclo alcano ela tem a mesma fórmula dos alcenos. Então, por aqui eu também não consigo, tá? Para saber quem é quem, só por um espectro ou algum equipamento, ou fazendo análise das propriedades físico-químicas, né? Para mim saber. Provocando uma reação química, para saber qual é qual. Vamos lá, gente. Vamos praticar um pouquinho. Coloquei a fórmula estrutural plana. Como fica a fórmula estrutural condensada para esse composto aqui? Ah, aqui. C3. C3, que mais? H8? Não, agora eu quero a fórmula estrutural condensada. Qual que é a fórmula estrutural condensada? C2 ou CH2. Olha quantos hidrogênios eu tenho. 1, 2, 3. Ah, então, tá falando do segundo. É CH3, né? Aham. É CH2 e CH3. Isso mesmo. Então, CH3, CH2, CH3. E a fórmula de linha dele, como ficaria? É um triângulo sem base. Tá certo. Teto de uma casinha, né? Olha aqui, vamos olhar para ela bonitinho. Aqui eu tenho 1 carbono, 2 e 3. Aqui estão os 3 carbonos, né? Cada pontinha, cada encontro de linha eu tenho um carbono. E a fórmula molecular? Agora sim a fórmula molecular, como fica? C3, H8. 3H8. Muito bem. Todo mundo conseguiu? Vou colocar uma aqui, vou dar 5 minutos para vocês fazerem, tá? Vamos lá, gente. Professora, Oi. se eu não estou enganado aqui com o meu tico e teco, a fórmula molecular deu C3H6. Tá faltando alguma coisa.
coisa aí, não tá não? Faltando esse zero aí no meio. Esse zero não é um zero. Ele é o quê? Boa pergunta. Oxigênio. Oxigênio, muito bem. Não é zero, é o oxigênio. E aí, gente, tá pronto? Como é que ficou a minha fórmula estrutural condensada? CH3, É. O, Hum, CH3. vamos ver. Tchan, 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 né? Ó, falhou. Tchan, 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 tchan da professora. Olha lá. C3OCH3. É o oxigênio, viu? Não é Mas, zero. olha, Faz parte, né, gente? E a fórmula de linha, então? Como é que ficou? Ficou tipo de cima, só que com o oxigênio no meio. Isso mesmo, olha lá. Porque o oxigênio precisa representar, né? Então, vamos lá. Aqui eu tenho um carbono, oxigênio e o outro carbono é aqui na ponta, tá? E a fórmula molecular agora? C2H6O. Vamos ver. C2H6O, muito bem. Vamos ver mais um? E agora? Vamos lá, mais 5 minutinhos. Aí esse complicou, né? Ah, mas fácil demais, não tem graça, né, gente? Ô, senão vocês nem vão entrar na minha aula. Vou falar assim, ah, não, aquilo é muito fácil, deixa para depois. É ou não é? E aí, tá pronto? É CH2, CH2, CH2 fechado, né? É. CH2, CH2, CH2 fechado. E a fórmula de linha? É um triângulo? Tudo bem. Triângulo. E a fórmula molecular? C3H6. C3H6. E aí, alguma dúvida? Eu fiquei nesse último exemplo aí. O carbono não faz ligação, não? Aqui? É, não, ali no primeiro. No primeiro, esse carbono está se ligando nesse. Ah, tá. Porque eu pensei que tinha que colocar o C2H2, sabe? Não, você pode colocar o hidrogênio para fora. É como acho que foi a Ana Júlia que perguntou, né? Eu posso representar o hidrogênio antes? Pode, né? Posso representar. Nesse caso aqui, eu posso colocar ele tanto aqui como pelo lado de dentro, não tem problema nenhum, tá? Agora, na fórmula molecular, eu tenho que seguir essa ordem, carbono e hidrogênio, tá bom? Professora,
Oi. Por que que na fórmula estrutural condensada ele ficou fechada? Porque é tudo igual? É porque ela é uma cadeia fechada, ó. Aqui eu tenho uma ligação entre esses dois carbonos. Aqui também, ó. E aqui também. Ele é uma cadeia fechada. Deixa eu aumentar um pouquinho aqui, peraí. Olha lá, ó. Vamos olhar para ela melhor. Ela é uma cadeia fechada, ó. Eu tenho uma ligação entre esse carbono e esse, entre esse e esse, e esse aqui. Então, ela é fechada, Ah, tá certo. né? Por isso que ficou desse jeitinho aqui, ó. Porque a condensada, o que que você faz? Você condensa, né? Ó. Então, você pegou esses dois hidrogênios, colocou aqui. Esses dois você condensou, colocou aqui. E esses dois condensou e colocou aqui, tá? Facilita sempre olhar pro carbono primeiro, né? Esquecer o hidrogênio porque acaba confundindo. Olha sempre para o carbono. Porque cada autor, ele escreve de um jeito. Tem alguns que colocam hidrogênio aqui dentro, outros colocam aqui fora, né? Mas quem está se ligando aqui é o carbono, tá? E eu não posso esquecer, o hidrogênio, ele só faz uma ligação. O carbono faz 4. Então, tá aqui, ó. 1, 2, 3, 4. Mais alguém? Tranquilo, gente? Se eu tivesse mais um carbono aí, eu teria um ciclo fechado quadrado. Se você tivesse um carbono aqui no meio, né? Seria um ciclo quadrado, né? Uma cadeia fechada, um quadradinho. Se eu tivesse 6, né? Aí um hexágono, né? 5, um pentágono. Muito comum você ver formas geométricas aí para representar. Daqui a pouco vocês vão ver um aí que é muito comum, que é o benzeno. O benzeno é uma cadeia fechada com 6 átomos de carbono. E a gente representa um hexágono. Vamos em frente? Vamos lá. Bom, a gente falou que nós temos muitas cadeias carbônicas, né? Porque o carbono faz 4 ligações. A gente até ouviu que tem umas que são abertas, é uma linha, né? Outras é fechadinha, que a gente falou aí que pode ser um quadrado, um triângulo, não é? Um hexágono, um pentágono, enfim. Bom, a gente tem cadeias desenhadas de diversas formas. Umas têm que nós chamamos de ramificação, tem um ramo da cadeia, né? Outras têm dupla ligação, outras têm um átomo diferente lá no meio, que é o oxigênio, né? Como a gente viu aqui. Ó, a gente viu aqui que tem um oxigênio no meio, outras não tem, é só carbono e hidrogênio. Enfim, a gente tem um número bem diversificado. Então, por a gente ter esse número bem diversificado de desenhos e estruturas aí de cadeias, a gente segue uma classificação, tá? Então, a gente costuma classificar para poder estudar melhor essas cadeias, tá? Para ajudar nessa classificação, a gente tem esse diagrama aqui, né? Que faz um resumo das características para a gente, né? Então, uma cadeia carbônica, partindo do primeiro quadrado aqui, ela pode ser, como a gente já viu aí, aberta, onde a gente também chama de acíclica, mas eu geralmente uso a expressão aberta. Ou fechada, né? Ou também chamada de cíclica. Cíclica vem de ciclo, círculo fechado. E aí eu vou classificando ela. Se ela for aberta, ela pode ser do tipo normal ou ramificada, né?
Ela pode ser homogênea ou heterogênea. Ela pode ser saturada ou insaturada. Se ela for fechada, ela pode ser alicíclica. Essa alicíclica pode ser saturada ou insaturada, homogênea ou heterogênea. Se ela for fechada, ela pode ser aromática, onde ela tem a presença do anel. Pode ser polinuclear, com vários núcleos, ou ela pode ser mononuclear, um núcleo só. Se ela for poli, ela pode ser isolada ou condensada. Nossa, professora, quanta coisa, né? Vocês vão ver que é bem simples. Vou pedir para vocês tirarem uma foto. Quem tem o celular aí na mão, tira uma foto dessa tela aqui que a gente vai usar para fazer alguns exercícios no final. Até eu vou tirar aqui também, que eu não tirei ontem. E aí, tiraram? Só um minutinho, por favor. Daniel, tá calado, hein, Daniel? Entendeu tudo? Até o momento, estou acompanhando bem. Ah, que bom, tô contente. Todo mundo tirou? Sim. Posso continuar? Agora a gente vai ver o que significa cada expressãozinha dessa que tem aqui, né? Como o que é uma ramificação, o que é uma cadeia ramificada, né? Então a gente vai entender um pouquinho melhor, porque eu vou falar o significado de cada expressão dessa daqui, tá? Então lá, a gente viu que primeiro elas podem ser abertas e fechadas. Então vamos para a cadeia aberta. A cadeia aberta, também chamada de acíclica ou alifática, é aquela que apresenta pontas, né? Tem duas extremidades. Eu tenho um começo e um fim. Essa cadeia aberta, ela pode ser classificada em homogênea e heterogênea, normal e ramificada, saturada e insaturada. Então vamos ver o que significa cada uma dessa classificação. Quando ela é homogênea e heterogênea. Na homogênea, eu tenho apenas átomos de carbono ligados entre si. Então, eu tenho um carbono ligado no outro carbono. Lógico que aqui, ó, eu posso ter outros átomos, né? Eu posso ter um oxigênio, posso ter hidrogênio, né? Mas se eu for olhar aqui na minha linha central, eu só tenho átomos de carbono, tá? Então, ela é uma cadeia homogênea. Já na heterogênea, quem eu tenho aqui no meio dos carbonos, ó? Um oxigênio, né? Então, eu tenho um átomo diferente aqui na minha linha central, né? Esse átomo diferente, eu falo que ele é um heteroátomo. Então, se eu tenho a presença de um heteroátomo, eu tenho uma cadeia heterogênea. Esse heteroátomo pode ser um nitrogênio, né? Pode ser um outro átomo, tá? O enxofre. Ele é diferente, ele não é um carbono, então ele é um heteroátomo e a cadeia é heterogênea. Deu para entender? Homogênea, na minha linha central só tem carbono. Heterogênea, eu tenho um átomo diferente. Pode falar. No heterogêneo é só um átomo que vai ser diferente. Os outros dois vão ser carbono. Os outros têm que ser carbono, tá? No decorrer da cadeia, eu posso ter mais de um heteroátomo, mas eu nunca posso me esquecer que eu estou trabalhando com compostos orgânicos, então eu tenho que ter a presença do carbono, tá bom? Mais alguém? Detalhe, gente, se esse oxigênio tiver aqui, ó, ele está fora da minha linha principal.
Então, a minha cadeia continua sendo homogênea. Eu só considero ele um heteroátomo se ele estiver, ó, entre os átomos de carbono, tá? Professora, a senhora pode voltar no diagrama só mais uma vez, por favor? Pronto, obrigado. Nada. Vamos em frente. Normal e ramificado. Na normal, eu não tenho radicais, né? Eu não tenho o que nós chamamos de ramificações. Ela segue uma linha, né? Ela segue uma sequência de átomos de carbono, tá? Na ramificada, eu tenho pedaços presos ao que eu chamo de cadeia principal. Então, essa minha linha principal, ela é chamada de cadeia principal. O que ficou fora é uma ramificação. Então, essa minha cadeia é ramificada. Outro detalhe, as ramificações devem obrigatoriamente conter o átomo de carbono. Se eu tivesse um oxigênio aqui, ele não seria uma ramificação. Então, ela só é uma ramificação quando eu tenho o carbono, tá? Toda a classificação aqui é feita em cima do carbono, tá bom? Muito bem. Então, se eu tenho aqui, que a gente fala que é um ramo, né? Um pedacinho que tem um carbono, ela é ramificada. Se eu não tenho, normal. Vamos lá. Outro tipo, saturada e insaturada. O que é? Saturada, se eu olhar para as ligações entre os átomos de carbono, todas elas são simples, ou seja, tem um único traço. Se eu tiver uma dupla ou tripla ligação entre os átomos de carbono, ó, eu tenho uma cadeia insaturada. Vamos repetir. Ligações simples entre os átomos de carbono, saturada. Ligações duplas ou triplas entre os átomos de carbono, insaturada. Se eu tiver uma dupla ligação aqui com o oxigênio, ele continua sendo saturada. Por quê? Na insaturada, a dupla tem que estar entre átomos de carbono. Tudo bem? Então, vamos lá. Fechada. Como a gente já viu, ó. Não tem começo, não tem fim, não tem ponta solta, né? Tá fechadinha. Pode ser um quadrado, um triângulo, né? Tá fechado. Elas têm a seguinte classificação: alicíclicas ou aromáticas, saturada e insaturada, homogênea e heterogênea. A saturada, insaturada, homogênea e heterogênea é o mesmo conceito da cadeia aberta, tá? Alicíclica ou não aromática, né? Eu não tenho a presença do anel aromático aqui. É uma cadeia fechada que pode ter dupla ligação, ligação simples. É apenas uma cadeia fechada, tá? Já a aromática, eu tenho a presença desse cara aqui, ó, que nós chamamos de anel aromático ou anel benzênico, né? Quem é o anel aromático? O anel aromático é uma estrutura onde eu tenho 6 átomos de carbono, uma cadeia fechada, e eu tenho 3 pares de dupla ligação, né? Uma forma comum de o pessoal representar o anel é essa daqui, ó. O hexágono com o círculo no meio. Por quê? Porque essas 3 ligações, 3 pares de dupla, eles estão em ressonância, né? Eles estão circulando aqui no meio. Você não sabe exatamente a posição, se está aqui, se está aqui, se está aqui. Você só sabe que tem essa alternância aqui, dupla
simples, dupla, simples, dupla, simples, tá? Você só sabe que tem 3 pares de dupla ligação aqui. Então, o pessoal costuma representar aqui. Então, esses 3 desenhos que eu tenho aqui se referem à mesma estrutura do anel aromático. São só formas diferentes de representar. Essas duas aqui são fórmula de linha. Essa aqui, fórmula estrutural plana. Tá? Então, se eu olho para uma estrutura lá de uma cadeia e tem esse anel aqui, o anel benzênico, o anel aromático, eu falo que a minha cadeia é aromática. Tá? A cadeia aromática, ela pode ser mono, se eu tenho só um anel. Olhei para a minha estrutura e só tem um anel lá. Então, eu falo que ela é mono. Mono de 1, só tem um anel, ó. Só tem um anel, só tem um anel, tá? Então, é mono. Se eu tenho mais de um anel, aqui, ó, tenho 2, 2, 2, 2, eu tenho uma polinuclear. Tenho mais de um núcleo, mais de um anel, então eu falo que ela é polinuclear, tá? Essas polinucleares, elas também têm a classificação de isolados ou condensados. Quando elas são isoladas, eu tenho 2 núcleos, como eu tenho aqui, ó. E lá no meio, entre eles, eu tenho um carbono. Ou seja, né, tá isolado, não tá junto. Tem um carbono lá no meio que separa os dois, né? Então, eu falo que é poli, porque tem 2, mas estão isolados, porque eu tenho um outro átomo aqui entre eles, ó. Né? Tem um carbono aqui, tá? O carbono tá separando os dois, tá? E quando elas são condensadas? Ó, tá tudo grudado, parece uma colmeia de abelha. Tá vendo? Esses dois aqui são o mesmo composto, né? Só estão desenhados de maneira diferente. Então, aqui ela é poli, tenho 3 núcleos, mas eles estão o quê? Condensado. Por quê? Tá um colado no outro. Não tem nada entre eles, tá bom? A saturada e insaturada segue a mesma definição na cadeia aberta, tá? Ó, saturada só tem ligação simples entre o carbono. E a insaturada tem a presença de dupla ou tripla ligação. Homogênea e heterogênea, a mesma coisa, ó. Não tem a presença de nenhum heteroátomo, então ela é chamada de homogênea, ou aqui também, ó, homocíclica. Homo de homogênea, cíclica de cadeia fechada, tá? Ciclo fechado. Já na hétero, eu tenho ele aqui embaixo, ó, o heteroátomo, né? Tá entre esses 2 carbonos aqui. Então, ela é heterocíclica, hétero de heterogênea e cíclica de cadeia fechada. Já a mista, eu tenho um lado da cadeia tá fechada, tá vendo? Tem um quadradinho aqui na ponta. E o outro lado dela, ó, aberta, segue a linha, tá? Então, eu tenho um lado fechado e um lado aberto. Essa é uma cadeia mista. Aqui eu tinha uma mista que era aromática, né? Cadê? Ó, ela é uma cadeia mista, mas ela é aromática. Ó, tenho aqui a presença do anel aromático. E o outro lado dela é aberto. Aqui também. Tem uma parte fechada e uma parte aberta, tá? Vamos lá. Vamos ver se a gente entendeu tudo. Se eu fosse classificar, todo mundo olhando lá no seu diagrama. Vamos ver, vocês vão ver como é fácil isso. Todo mundo pegando lá o seu diagrama. Todo mundo tá com ele na mão? Sim, gente? Sim. Olha, eu acho que o povo correu, hein? Fugiu da aula, hein? Tá com ele na mão? Então, vamos lá.
Vamos começar. É uma cadeia carbônica, certo? Ela é aberta ou fechada? Aberta. Aberta. Muito bem. Se ela é aberta, então eu vou para o primeiro bloco lá do meu diagrama, né? Aí eu faço as perguntas. Ela é normal ou ramificada? Ramificado. Normal. Normal, eu não tenho ramificação, né? Ó, eu tenho só uma linha aqui, né? Não tenho ramificação. Muito bem. Então, ela é normal. A ramificação, eu teria que ter um carbono aqui, tá? Não é o caso aqui, eu não tenho. Muito bem. Saturada ou insaturada? Insaturada. Insaturada. Por que ela é insaturada? Porque tem uma ligação dupla. Muito bom. Tem uma dupla ligação entre os carbonos aqui, ó. Né? Então, ela é insaturada. Ela é homogênea ou heterogênea? Heterogênea. Por que ela é heterogênea? É o oxigênio entre os carbonos. Muito bem, ó. Ela tem o Poxa, cadê minha seta? Ela tem o oxigênio aqui, ó, entre os átomos de carbono. Pronto. Tá feita a classificação da minha cadeia. Ela é aberta, tem um começo e um fim. Ela é normal, não tenho nada pendurado aqui, nenhum carbono, né? Segue uma linha. Insaturada, porque eu tenho a dupla ligação entre os átomos de carbono. E ela é heterogênea. Eu tenho o oxigênio aqui, ó, entre os átomos de carbono. Vamos fazer mais uma? Vamos lá, gente. E essa? Agora, é aberta ou fechada? Fechada. Fechada. Então, eu vou para o segundo bloco do meu diagrama. E agora? Ela é alicíclica ou aromática? Alicíclica? Muito bem. Ela só seria aromática se eu tivesse 3 pares de dupla. Só tenho um, né? Então, ela é alicíclica. Muito bom. Né? Então, eu fico ali no alicíclico. E agora? Saturada ou insaturada? Insaturada. Muito bem. Tenho aqui, ó, insaturação. Homogênea ou heterogênea? Homogênea. Show de bola. Alguma dúvida aqui, gente? Pode perguntar. Vamos lá. Podemos copiar o exemplo? Lógico. A gente já vai fazer mais, não se preocupe, tem mais. Professora, Oi. entre as classificações eu acabei não anotando o conceito de alicíclica. A senhora poderia repetir, por favor? O que é uma cadeia alicíclica, pessoal? Vamos ver quem prestou atenção. Vamos lá. Às vezes a sua dúvida é de outros também. Olha, Daniel, tá vendo? Ninguém sabe, viu? A alicíclica é do jeitinho que ela tá aqui. É uma cadeia fechada, onde eu não tenho a presença do anel aromático, tá? Então, ela é alicíclica. Se eu tivesse o anel aromático, benzeno, ela seria aromática. É só isso, tá? Qualquer cadeia fechada que não tenha a presença do anel, ela vai ser alicíclica. Ok, obrigado. Se eu tivesse 3 pares de dupla ligação aqui, né? Porque aqui eu tenho 6 carbonos, ó. Eu tenho um par. Se eu tivesse um outro par aqui e um outro par aqui,
Ele seria o anel aromático, aí a minha cadeia seria aromática. Então, qualquer cadeia fechada que não tenha a presença do anel, ela é alicíclica. Tá? Ok, obrigado. Nada. Vamos em frente? Vamos continuar? Tem mais aqui para a gente fazer. Posso virar, gente? Professora, nos Oi. próximos exemplos, assim, a gente vai fazer análise de uma cadeia mista? Eu não sei se eu coloquei de uma mista, mas posso achar uma para a gente fazer. Não me lembro se eu coloquei. Mas eu Tá. coloco, aí a gente faz. É uma boa, né? Eu acho que eu não coloquei nenhuma de mista. Obrigado. Vamos em frente? Eu acho que eu não coloquei, não. Mas a gente coloca. A gente faz aquela que tá lá atrás, né? Vamos lá. Vou deixar vocês, 5 minutinhos. Vou montar uma cadeia mista aqui. Vamos ver se vocês conseguem fazer esse aí sozinho. Nem aqui no fluxograma não tem a mista, hein? Preciso colocar. Agora que eu olhei aqui que eu vi. E aí, tá pronto? Quem quer começar? Ela é aberta ou fechada? Aberta. Mais que eu posso falar dela? Que ela é normal, O que mais? saturada, O que mais? heterogênea. Muito bom. Ela é aberta, né? Tem uma linha. Ela é normal, não tem ramificação. Ela é saturada, entre os carbonos só tem ligação simples aqui. E ela é heterogênea, eu tenho a presença do oxigênio aqui. Muito bom. E essa? Essa é ramificada. Essa é ramificada, muito bem. Olha aqui, né? Tem um raminho aqui. Muito bom.
ela é aberta. Pode falar? Pode. Ramificada, saturada e homogênea. Muito bom. Ela é aberta, tá aqui, né? Ramificada, ó o CH3 aqui embaixo, ó. Então, se eu tenho um carbono aqui, isso é uma ramificação. É um ramo da minha cadeia. Saturada, só tenho ligação simples e homogênea. Muito bom. Alguma dúvida aqui? Não. Não, né? Posso virar? Sim. Vamos lá. E essa daqui? Essa um pouquinho, né? Precisa pensar um pouquinho mais. Daniel, essa não é alicíclica. Então, ela é o quê, Daniel? Se ela não é alicíclica, ela é aromática, certo? Certo, muito bem. Quem terminar pode falar, se quiser. Ela é fechada, Opa, aromática, muito bom. polinuclear Muito bem. e isolada. Muito bem. Núcleo isolado. Professora, Oi. pode-se dizer que ela é homogênea porque o oxigênio não está entre carbonos? Isso mesmo. Eu posso dizer que ela é homogênea também, porque o oxigênio está lá do ladinho de fora. O que eu não preciso colocar aqui é que ela é insaturada, porque quando eu coloco que ela é aromática, eu já sei que eu tenho a insaturação, tá, Daniel? Então, não preciso. Mas eu posso colocar que ela é homogênea sim, porque esse oxigênio, ele poderia estar aqui no meio, né? E aí ela já seria heterogênea. Então, posso acrescentar, sim, que ela é homogênea, tá? Tá bom, obrigado. Vamos ver uma mista, já que o Daniel pediu, né, Daniel? Vamos atender os pedidos do Daniel. Meu Deus. Muito bom, contribuam, gente. Às vezes a gente esquece de colocar alguma coisa aqui. Né? Vamos ver essa aqui, Daniel. Tá bonita essa? O que você acha? Está bonita, né? Só não podemos confundir bonita com fácil. Gostei. Boa, muito boa. Deixa eu tirar uma parte dela aqui. Deixa eu colocar você aqui embaixo, viu, Daniel? Não vai cair aí, hein? Vamos lá. Se a gente fosse classificar ela, posso falar que ela é mista. Ah, tá maior. Porque ela tem um lado que ela é fechada e o outro que é aberta.
tá? E aí, eu sigo na classificação, né? Ela é mista, ela é normal, do lado aberto eu não tenho ramificação, tá? O que mais que eu posso falar dela? Ela é aromática? Ela é aromática. O que mais que eu posso falar dela? Polinuclear condensada? PA. Falta um E, né? Condensada. Que mais? É condensada, né? Que mais? Homogênea. Homogênea. Acho que é isso. Pronto. Tá aí, Daniel. Ela é mista, é normal, aromática. Quando eu coloco a palavra aromática, não preciso dizer que ela é insaturada, porque o anel ele é insaturado, então já me basta. Ela é poli, porque ela tem os dois núcleos aqui. Condensada, porque eles estão grudadinhos um no outro. E ela é homogênea, ó. Eu não tenho o heteroátomo nela. Tudo bem? Está claro, muito obrigado. Faltou esse exemplo, né, Daniel? Concordo com você. Foi boa ideia, viu? Acho que eu vou deixar ele aí, vou salvar. Tudo bem até aqui, galerinha do bem? Sim. Então, olha só o que nós aprendemos hoje, né? Nós aprendemos alguns conceitos que a gente vai usar muito aí no longo do semestre. O que é um composto orgânico, tá? A gente tem que ficar muito claro que o composto orgânico é aquele que eu tenho carbono e hidrogênio e que tem que ter uma ligação entre esses dois, né? A gente aprendeu o que é uma cadeia carbônica, que é o conjunto de átomos que compõem a molécula orgânica. A gente aprendeu o que é uma cadeia insaturada, gente. A gente vai usar muito esse conceito de insaturado e saturado, né? Tem a ver com a presença ou não da dupla ou da tripla ligação. Na insaturada eu tenho, né? A dupla ou a tripla. Na saturada eu não tenho. Então, isso tem que ficar muito claro, porque são conceitos que a gente vai usar ao longo de todo o semestre. Tá bom? Alguém tem alguma dúvida com relação à aula de hoje? Algo que não ficou claro? Por hora, tudo em ordem. Muito bem. Então, na próxima aula, a gente começa a trabalhar com as funções, tá? Então, a gente pega esse mundo de substâncias, de cadeias e começa a dividir elas no que nós chamamos de funções orgânicas, tá? Na pasta de tarefa tem aí já a lista de exercício referente à aula de hoje. Então, peço para vocês darem uma olhada ao longo da semana. No começo da próxima aula, né, eu pergunto para vocês, tem alguma dúvida em algum exercício, não ficou claro? A gente abre a lista aqui, esclarece e tira as dúvidas, tá bom? Não deixem de fazer, nem de entregar lá no Teams, porque a lista de exercício, ela valida a presença de vocês na aula, tá? A chamada, eu acho que a Priscila deve ter falado para vocês, é feita em cima da entrega da lista, né? Então, por favor, gente, não deixem de fazer e entregar, tá bom? Deixa eu tirar aqui.